Olá a todos e todas, bem-vindos ao podcast Café Consciência, uma iniciativa do CBioclima com apoio da Unesp e da FAPESP. Aqui nós falaremos sobre ciência, biodiversidade e mudanças climáticas e como tudo isso afeta o nosso dia a dia. Eu sou Carolina Medeiros, jornalista do CBioclima. E eu sou Gabriela Andrieta, filósofa e comunicadora. Prepare o seu cafezinho, que nós vamos começar. No episódio de hoje, conversamos com Felipe Amorim, professor de Ecologia na Unesp no Instituto de Biociências do campus Botucatu. Felipe é biólogo com graduação pela Universidade Federal de Uberlândia, mestrado em Ecologia e Conservação e Recursos Naturais e doutorado em Biologia Vegetal pela Unicamp. Realizou pós-doutorado em Ecologia na Universidade Federal da ABC e as suas pesquisas se concentram em História Natural, Biologia Evolutiva e Mutualismos, especialmente nas interações entre plantas e polinizadores, em diferentes escalas de organização biológica. Fora da universidade, Felipe também tem como hobby a corrida, que acho que a gente pode conversar mais sobre hoje, que é um hobby muito bem-vindo, né, que faz muito bem. E a gente agradece muito pela sua participação. Você veio de Botucatu para cá, muito obrigada. Eu que agradeço o convite de vocês, eu fico muito honrado, muito lisonjeado de estar aqui hoje no podcast. Muito obrigado mesmo. Obrigada, professor. Seja bem-vindo, é um prazer contar com a sua participação. E a gente queria entender mais sobre o seu interesse pela biologia, né, em específico, e as influências que foram decisivas para seguir o caminho na ecologia. Essa pergunta é muito interessante, Carolina, porque para os meus parentes, minha mãe, minhas tias, tio, desde pequeno eu acho que eles notavam esse meu interesse quase inato pela biologia. Era aquela criança que pequenininha gostava de pegar bicho, pegar planta, até colocar formiga para brigar, coisas assim. Vamos ver o que acontece, né? Às vezes era uma tarde passando, observando, fazendo essas coisas. E isso foi permeando a minha vida. Então, quando eu me mudei para Aimorés, que é no interior de Minas Gerais, lá no leste de Minas, divisa com o Espírito Santo, que inclusive é a terra de Sebastião Salgado, onde Sebastião Salgado fez aquele grande projeto de restauração, que é reconhecido mundialmente. Então eu morei ali por volta dos 8, 9 anos, e ali eu tinha liberdade de ir pro mato. A minha mãe quase ficou maluca, coitada, mas para mim foi uma das fases, eu acho que mais importantes do meu desenvolvimento como biólogo, porque ali eu tinha 2 amigos e com esses amigos me embrenhava no meio do mato e ali a gente caçava, a gente pescava, a gente comia fruta, a gente via fenômenos acontecendo e então eu eu afirmo que desde criança eu tinha esse viés para ciências, para biologia, foi algo que naturalmente sempre me encantou. E aí quando eu entrei na biologia, logo depois de finalizar o colegial, eu acabei o colegial ali no ano 2000, né, e no início desse século, hoje em dia a gente está recebendo os alunos que estavam nascendo nessa época, né? Mas quando eu terminei o colegial e entrei para a biologia, na metade do ano seguinte, lá na Universidade Federal de Uberlândia, a priori eu tinha vontade de trabalhar com alguma coisa assim, com bicho, com planta, mas logo no primeiro semestre eu tive um outro encantamento que foi a área de biologia celular e tecidual. Isto e situ e também embriologia. Então mudou completamente a cabeça ali logo no primeiro semestre com a professora que eu gostava muito. Então virei monitor, comecei a fazer iniciação científica nisso ali já no segundo semestre da minha graduação. No terceiro semestre eu já tinha dado monitoria para biologia, mas dava monitoria para medicina, para biologia de novo, de situ, isto e embriologia. Mas nessa época eu tive sofri um desencanto que quase abandonei o curso. Olha. Então ali no final do terceiro semestre da graduação, eu estava decidido que iria abandonar o curso, que iria, sei lá, trabalhar,
repensar o que fazer, para depois tentar voltar para alguma coisa. E por uma coincidência enorme, naquela seria minha última semana, um estudante de mestrado da ecologia da UFO, que hoje é professor Hélder Consolaro, lá da Universidade Federal de Catalão, era a Universidade Federal de Goiás, agora mudou para a Universidade Federal de Catalão. Ele era aluno de primeiro ano de mestrado, ele tinha me dado uma aula no estágio de docência, ali no meu primeiro, segundo semestre da graduação, e ele falou sobre heterostilia, né, que a heterostilia é um polimorfismo floral, que algumas espécies de plantas possuem, e é um polimorfismo floral geneticamente determinado, mas que depende diretamente da interação com os polinizadores para que isso funcione, porque você tem anteras e estigmas das plantas em posições distintas, e para que as plantas produzam frutos e sementes, necessariamente o pólen da antera alta de uma planta tem que ir para o estigma alto de outra planta. Só que uma planta, a planta chamada Brevistilla, só produz anteras altas e estigmas baixos, e a Logistilla só produz exclusivamente anteras baixas e estigmas altos. Então depende de um cruzamento entre plantas, né, de morfos distintos, porque essas espécies elas têm um sistema de autoincompatibilidade heteromórfico, que quer dizer o seguinte: mesmo que haja cruzamento entre duas plantas distintas, se elas forem do mesmo morfo, não há polinização. Nada acontece. Só há polinização, efetivamente, se a polinização for cruzada entre plantas de distintos morfos. E aquilo me fascinou ali no começo, e eu fiz um monte de pergunta pro Hélder, mas nem lembrava do nome dele. E aí ele, passando no RU lá em Uberlândia, o Hélder falou que queria conversar comigo. Eu achei estranho que ele queria falar comigo. Encontrei com ele logo depois do almoço e ele falou: olha, meu orientador está procurando um estagiário. Eu acho que seria legal se você fosse lá. Eu falei: mas você trabalha com botânica, né? E ele falou: sim, trabalho com botânica. Eu falei: eu estou saindo da biologia, a botânica não é algo que me atrai muito. E se eu fosse ficar, eu gostaria de trabalhar com ecologia. Ele: não, mas eu trabalho com ecologia. Eu falei: ok, então quem é o seu orientador? E aí ele marcou reunião com o orientador dele, que é o professor Paulo Eugênio Oliveira, né, que acabou de se aposentar agora pela Universidade Federal de Uberlândia. E aí fui conversar com o Paulo me ofereceu um estágio, disse que o estágio era meu se eu quisesse ficar. Esse estágio era para trabalhar com polinização por um grupo de mariposas da família Spingidae, os Spingídeos. Então, isso lá no ano de 2003, no meu segundo ano de graduação, comecei a trabalhar com polinização por Spingídeos. É algo que eu faço até hoje. E o Paulo foi, assim, quando comecei o estágio com ele, né? Então, foi minha grande fonte de inspiração direta, foi o Paulo. São essas que são parecidas com os beija-flores? Exatamente. Essas são parecidas, algumas mariposas dessa família são parecidas com beija-flores. E você já tinha tido um encontro, né, com esses beija-flores? Eu publiquei um trabalho em 2020 na Ecology, um trabalho de história natural, no qual eu discuto essa semelhança das mariposas, dos esfingídeos diurnos, com os beija-flores. E eu começo esse trabalho dizendo exatamente isso. Quando eu era criança, tinha mais ou menos 10, 11 anos e morava lá em Palmas, Tocantins, eu começo contando essa minha história de criança, minha experiência em um artigo científico, né? Um artigo científico que foi muito interessante, teve uma boa repercussão. Esse artigo científico já virou tema de vestibular da própria Unesp. Legal. Esse artigo científico depois foi parar na Folha de São Paulo, numa sessão, num caderno que tem aos domingos. Então, que a ciência é humanizada, né? Descobertas tem exatamente. E então, uma história. Sim. É por aí. Eu começo esse artigo científico, é meu único artigo solo, inclusive, porque eu falo, a primeira vez que eu vi esse vídeo, eu tinha 10, 11 anos. Traz toda a sua vida. Eu contava a história. Então, esse artigo para mim foi muito especial, porque ele não fecha o ciclo, né? Mas eu acho que ele... Seria um marco na sua carreira. Ele é um grande marco, sabe? Escrever aquele artigo foi algo
numa circunstância que foi não tão agradável, porque eu escrevi aquele artigo no meio de uma crise de ansiedade durante os primeiros meses de pandemia. Eu lembro que eu levantei de manhã depois de uma noite inteira sem dormir, tendo crises de ansiedade, e eu estava tentando, durante essa crise de ansiedade na pandemia, buscar algo que me trouxesse, que tirasse a minha cabeça daquele contexto que a gente estava atravessando, né? Então eu queria algo que fosse, que para mim fosse especial, fosse gostoso, sabe? O pod pim 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 do Peter Pan, você pensa nisso e você voa. Então aquela noite o que eu pensei foi nos Esfingídeos e lembrei de uma viagem recentemente que tinha feito 2 anos antes, né, para Chapada dos Veadeiros, que me deparei com um monte de mariposas beija-flor lá e fiquei pensando, tá, mas por que essas mariposas elas se parecem com beija-flores? Eu aprendi lá na graduação, né, que isso poderia ser um caso de mimetismo bactesiano. Eu comecei a pensar nisso, foi o que me libertou daquela noite. E aí eu levantei, sei lá, às 5 horas da manhã e sentei na frente do computador, comecei a escrever aquele trabalho. Na segunda-feira cedo, eu terminei o trabalho de escrevê-lo quase 20 horas depois. Aí fui pra cama, então eu terminei na terça-feira. Na sexta-feira eu submeti o trabalho. Um mês depois foi publicado. Então foi algo assim, num contexto complicado, mas para mim foi que trouxe alívio, exatamente essa experiência da minha infância, né? E eu conto um pouquinho da A experiência de você escrever sobre algo seu, ligado ao seu trabalho, isso é super importante. E depois do trabalho que ao final, os agradecimentos, eu coloco o trabalho em homenagem justamente ao professor Paulo Gênio Oliveira e também a minha mãe, que me deu esse suporte, sabe? Então, para eu poder virar um cientista e tudo. Então, é um trabalho que realmente ele abarra, ele é um trabalho muito singelo, muito simples, eu acho que com desdobramentos ecológicos evolutivos muito importantes, que a gente precisa de alunos para poder testar as hipóteses que foram lançadas naquele trabalho, que seguem abertas ainda, sabe? Se elas forem efetivamente testadas e se a gente corrobora tais hipóteses, nós temos cenários ecológicos evolutivos que trazem grande novidade para a ciência. Então, tá lá ainda, não tá fechado. Por isso que não fecha um ciclo. Ele abre dados, né? E nessa trajetória, você se especializou em planta polinizador. Você tem um artigo super importante sobre quantas angiospermas polinizadas por animais produzem néctar. Você se surpreendeu com esse artigo, com os resultados da pesquisa? Esse trabalho é muito legal, Gabriela, Carolina, porque é um trabalho que nasce em sala de aula. É um trabalho que nasce essencialmente em sala de aula. Desde quando eu entrei da Unesp, não exatamente no primeiro ano, mas no segundo ou terceiro ano da Unesp, a gente junta os amigos da biologia, da polinização, para poder ministrar uma disciplina. Nós paramos da pandemia para cá. Infelizmente, precisamos inclusive retomá-la, tá? Então a gente ministra uma disciplina chamada Fundamentos e Fronteiras em Ecologia da Polinização. Então a gente pega os vários colegas que estão na UFO, na Unicamp, por onde passamos. O professor Paulo Gênio também está em todas as edições dessa disciplina. E aí, essa disciplina a gente realmente ensina fundamentos na biologia da polinização, chegando na fronteira. E o trabalho final dessa disciplina a gente propõe que os alunos façam um ensaio, escrevam um manuscrito com uma pergunta proposta pelos professores. Então, muito inspirado num trabalho do professor Jeff Orton de quantas angiospermas são polinizadas por animais, eu sempre tive a dúvida de quantas angiospermas polinizadas por animais produzem néctar, já que néctar é um recurso tão importante numa perspectiva de interação planta-polinizador. E embora trabalhe polinização por esfingídeos, um recurso que atrai essas mariposas esfíngide, né, os esfingídeos, é o néctar, porque os esfingídeos basicamente tomam néctar na fase adulta, na fase larval, eles são herbívoros. E então tinha essa ideia, e naquele ano, foi no ano de 2018, eu propus isso para a turma. Tá? Olha, a ideia de trabalho que temos hoje, que eu queria colocar hoje, aí conversei com o Paulo, vamos fazer isso, vamos. A ideia de trabalho a gente precisa quantificar quantas espécies de angiospermas polinizadas
por animal, baseado na estimativa do professor Jeff Orton, elas produzem néctar como principal recurso, diante de tantos outros recursos que as plantas produzem. Então, naquela época, o meu então estudante de graduação, o Caio Ballarin, que hoje é pós-doutorando no meu laboratório, ele foi um dos estudantes que disseram, ok, eu quero trabalhar com esse tema. E todo mundo, todos os alunos que quiserem, eles são livres para poder escolher a temática que os professores propõem. Então, o Caio não só escolheu, como ele acabou liderando isso ali no meados para o final da graduação. Na verdade, mais para o final, mais para a segunda metade da graduação do Caio. E juntamente com os colegas de laboratório, a gente foi levantando esses dados. Eles foram os principais responsáveis por pegarem, né, irem para o campo, no caso, sentarem na frente do computador e pesquisar e eu li todos os dados para a gente poder fazer esses cálculos. Como o Caio, ele se formou em 2019 e entrou para o doutorado direto, e o que ele produziu para o doutorado direto também foi um outro trabalho de uma outra disciplina, mas essa da graduação, porque Fundamentos e Fronteiras é um disciplina de pós-graduação, mas a gente aceita alunos especiais de graduação. Então, eu sugeri ao Caio que colocasse isso como um dos capítulos da tese de doutorado dele. Então, ele seguiu isso durante o doutorado, e ali, antes de terminar o doutorado, a gente tinha um manuscrito pronto, e nós vimos que mais de 74% das angiospermas polinizadas por animais produzem o néctar como um dos recursos primários para a plantação dos polinizadores. Isso equivale a mais de 220 mil espécies de angiospermas, equivalendo a mais de 60% de todas as espécies de angiospermas, incluindo aquelas espécies não polinizadas por animais. Então, mostrando que o néctar é um dos principais links em termos energéticos, ligando aí as plantas com seus animais polinizadores. E a coisa mais interessante desse trabalho, que para mim foi a maior surpresa quando a gente estava com os dados, começou a fazer as análises preliminares, porque a gente acreditava piamente, ok, aqui nos trópicos, né, a diversidade é maior de plantas colonizadoras, então, obviamente, que aqui vai estar a maior diversidade de plantas produzindo néctar como principal recurso. E não, era o contrário. Então, quando a gente analisa a proporção latitudinal, a gente vê que nos trópicos e nas altitudes mais baixas, temos uma proporção menor de plantas produzindo néctar do que nas regiões temperadas e nas altitudes mais elevadas. E por que isso acontece? A resposta ainda está na diversidade. Porque aqui nos trópicos, tendo uma maior diversidade de plantas e sistemas de polinização e de polinizadores, também existe uma maior diversidade de recursos florais distintos oferecidos pelas plantas aos seus polinizadores. Então, o néctar, ele perde a sua importância apenas em termos de proporção. Ele ainda é extremamente importante, mas em termos de dominância, ele perde essa dominância. Então, quando a gente caminha para as maiores latitudes ou para as altitudes mais elevadas, então, que não tem essa grande diversidade de plantas e de recursos disponíveis, lá o néctar ele é dominante, ele é o recurso de longe mais importante. Então, isso aparentemente parece uma contradição, mas não é uma contradição. Isso, na verdade, só corrobora a grande diversidade que a gente tem nos trópicos e nas altitudes mais baixas. É um resultado contraintuitivo. É contraintuitivo a priori. Por isso que quando nós, na hora que deu aquele eureka, nossa, é isso. Pode. Falando nisso, tem uma outra pergunta sobre uma descoberta muito importante sua, que também envolve a Patrícia Morelato, que é a diretora do CBioclima, e ela também estuda polinização, né, entre plantas e animais, e vocês dois se interessaram pela flor cogumelo. E ela já tinha indícios, né, de que tinha um gambá, um roedor que polinizasse essa flor, e você também fez descobertas em relação a ela. Então, eu queria saber como foi descobrir e entender melhor essa relação tão inusitada entre uma planta e um animal, um roedor, principalmente, né? Muito legal, Gabriela. E essa pergunta, novamente, nasce em sala de aula. Então, Consulta os seus amigos biólogos que estudam polinização. Exato. Então, se nasce em sala de aula novamente. Então, a gente falou de alguns trabalhos aqui que nasceram em sala de aula.
Então, essa descoberta que foi muito feliz e que foi um, um ponto de mudança, eu diria, nos sistemas que eu vim estudando até então. Sim, já estudei abelhas, beija-flores, outros grupos de aves que também visitam flores, já tinha estudado morcegos em plantas, mas essa planta mudou tudo, porque essa planta contrariou muita coisa do que a gente conhecia. E quando eu entrei na UESP, eu criei uma disciplina chamada Projetos Integrados em Ecologia. Essa disciplina, a propósito, ela é baseada, ela é inspirada numa disciplina que tem lá na Unicamp, né, que é a introdução à biologia, que os estudantes têm justo no primeiro semestre de graduação, que entra um monte de professor para a sala de aula, e aí os professores propõem projetos para esses alunos. Os alunos têm diversas viagens didáticas curtas para poder, sabe, ver teoria, ver prática, realizar pequenos projetos, com dados com diferentes frentes na ecologia. E, posteriormente, eles têm uma viagem didática mais longa, de uma semana, que eles têm que propor. Os professores propõem os projetos, os alunos desenvolvem isso no campo. E eu fiz um estágio docência lá na Unicamp durante o meu doutorado nessa disciplina, na introdução à ecologia. Inclusive, o Pedro Bergamo, que hoje é professor aqui da Unesp de Rio Claro e também pesquisador do CBioclima, ele estava entrando na graduação. Portanto, eu já sou garoto. Então, foi minha primeira experiência como docente, né, lá na Unicamp, e numa disciplina que eu fiquei como responsável naquele ano. Tinha o Pedro Bergamo como aluno de graduação entrando. Você vê? Quando um professor é bom, seus alunos aqui, eles são excelentes também. Foi uma experiência fantástica. Então, quando eu entrei na Unesp, lá em Botucatu, eu pensei, puxa, eu queria ministrar algo assim. E criei projetos integrados em ecologia. Mas era disciplina mais para o último ano, e não para o primeiro. Essa disciplina é basicamente inspirada, então, na introdução à ecologia da Unicamp, e aí a primeira parte eu ensino análise de dados para os alunos. Só que essa análise de dados é ensinada permeada com a coleta de dados no campo para poder testar hipóteses. Então, eu a cada aula, na semana, eu propunha um projeto muito pequenininho que eu tivesse uma base teórica de 1 hora. Depois eles coletavam dados mais 2 horas até o almoço, e à tarde, na manhã seguinte, os alunos eles estavam analisando aqueles dados e depois apresentando. Então, é puxada. Então, essa é a primeira parte dessa disciplina. Na segunda parte, eles precisavam propor um projeto, escrever um projeto nos moldes de um projeto de iniciação científica da FAPESP. Só que esse é um projeto execuível. E o cronograma, vê se o programa é de um ano, o cronograma é de 1 semana no campo onde vai ser feito. Essa disciplina nasceu lá em 2015. Eu comecei na Unesp efetivamente em 2014, porque eu entrei no finalzinho de 2013, não tinha minha disciplina. Em 2014, minhas 3 disciplinas já estavam lá no VOL, mas em 2014 criei a Projetos Integrados em Ecologia. Em 2015, a gente foi com o campo pela primeira vez. E na turma de 2019, um dos grupos estava perdido no projeto. Eu falei, olha, lá na Serra do Japi tem uma planta que eu vi uma vez. Eu vi pela primeira vez em 2018 ou 2017, uma coisa assim. Mas você tem uma foto. A planta é essa. É uma planta super estranha que dá no chão. Eu preciso que vocês verifiquem a morfologia dessa planta. Estudem um conceito em biologia de polinização que se chama síndromes de polinização. Baseado em síndromes de polinização, eu quero que vocês tracem uma hipótese no projeto sobre qual seria o polinizador dessa planta, tá? E ao traçar essa hipótese, eu quero que vocês agora levantem toda a metodologia, material que vocês precisam para poder fazer uso, para poder testar essa hipótese. Né? E, na verdade, a gente precisa testar a hipótese. Comprovar ou não são os cabelos. Né? Então, vamos testar essa hipótese. E aí os alunos toparam esse projeto. O projeto deles, a primeira proposta não estava legal, propus isso como um backup. Então, era um plano B. Então, sorte que o plano lá não deu certo. Eles se empenharam, escreveram esse projeto, a gente precisa disso, daquilo. Eles precisavam, por exemplo, de câmera de visão noturna. Já que a proposta é que quando eles estudaram o signo de polinização, eles viram que aquela planta
potencialmente seria polinizado por mamíferos não voadores. Ou seja, a gente foi direto testando em roedores, em ratos, né? Então eu fui no Mercado Livre, comprei câmeras de colisão noturna de segunda mão, e aí tinha o problema da umidade noturna, e o aluno falou assim, vamos colocar aqui uma capa de sorvete, então a gente pegou, capa de sorvete não, um pote de sorvete. A gente pegou um pote de sorvete vazio e fez como base para poder proteger a câmera à noite. Eles fizeram um copo descartável, garrafa PET, uma proteção assim para assim, na abertura da caixinha, eu tinha tripés, a gente levou isso pro campo e foi testar essa hipótese. Então a gente foi pro campo testar essa hipótese. Quando nós chegamos lá, na primeira manhã de trabalho, a gente chega no domingo à tarde. Então a gente foi ver a planta, colocou as câmeras e tudo mais, o trabalho efetivamente no cronograma deles começava na segunda-feira pela manhã. Segunda-feira pela manhã, os alunos recolheram as câmeras que deixamos no domingo, final da tarde, para a noite, e a gente começou a observar, começaram a tirar néctar, produzia uma quantidade de néctar absurda. Eu não tinha visto ainda o néctar dessa planta, então a gente começou a medir néctar, aquele néctar que escorria, aquela coisa muito abundante. E aí parte do grupo foi para o alojamento ver as câmeras, porque não são câmeras que gravam a noite toda. Comprei uma bateria grande que gravava 8, 10 horas, e a outra parte ficou lá no campo comigo. E tinha outro grupo ao lado no experimento com beija-flores. Então, utilizando bebedouros. E, de repente, eu vi um beija-flor chegando perto da planta. Ele? Com outro, gente, que é uma pesquisa será que esses beija-flores são membros dessa planta? Aí eu fui lá no outro grupo, tava o monitor, e pedi para o grupo levar o experimento de beija-flores com bebedouros lá para frente, sei lá, uns 500 metros para frente, onde a gente estava, para E aí pedi para parte dos alunos irem para um canto, ficou só eu, mais um aluno de graduação, que hoje é meu aluno de doutorado pelo programa de pós-graduação em Biologia Digital Interunidades, o Pedro Augusto. E aí o Pedro ficou comigo, a gente ficou lá na frente de uma planta e veio o beija-flor veio assim, devagar, olhando pra gente, meio desconfiado, desceu no solo e visitou a planta. Aquilo, eu já fiquei maravilhado, consegui fazer as fotos, registrar, falei, gente, temos um achado enorme. Então, a gente foi testar uma hipótese. E a gente teve um resultado completamente distinto, porque nós nunca prevíamos que beija-flor viria ao solo dessa planta, atrás de néctar. Os beija-flores começaram a vir. E nisso, chega um WhatsApp no grupo desse projeto, dizendo, gente, acabamos de ver um rato na planta. Aí foi outra euforia, né? Do campo. Não acredito nessa hipótese corroborada. Tem beija-flor tá visitando. Como assim? Por falar em mais totalmente diferente hoje, sabe? Mas que legal que o rato, beija-flor, bicho visitado. Mesmo espaço. E de repente, alguém mandou mensagem dizendo, gente, vimos um gambá visitando. Só que eles não mandaram a foto. Eu falei, não, eles... Acho que eles se confundiram. Eles confundiram a identificação. E aí eles mandaram no grupo, eu tava no grupo, era o grupo deles, eu pedi para eles mostrarem quando chegasse essa foto. Aí vi um gambá visitando a planta. Aí aquele dia foi pura euforia no campo, a gente já fez uma reunião à noite para discutir as próximas etapas. Mas eu falei para eles, gente, vocês estão diante de uma grande descoberta que vocês não têm ideia ainda, mas vocês estão diante de uma grande descoberta. E a gente, fazendo um trabalho tal como está no projeto de vocês, nós temos aqui um material muito robusto para uma boa publicação científica. E eles, sério, então vamos lá, vamos pro campo. Então foi uma diversão a semana toda com esses projetos, sabe? Super instigante, vimos o gambá. Só que a história não termina aí, porque, ao mesmo tempo, eu não sou aquele tipo de cientista que faz uma descoberta e que às vezes guarda para si, não vamos publicar, não vou contar para ninguém até publicar. Não, eu conto pra todo mundo. Compartilhar com todo mundo. Contei pra todo mundo até o dia. A gente viu um gambá aterrissando com a planta, visitando. O ratinho só apareceu na primeira noite. O gambá apareceu em todas as demais noites. E comecei a mandar pra todo mundo. E encontrei com a professora Eleonore, lá da Unicamp, lá do Departamento de Biologia Animal da Unicamp. E a professora Eleonore falou, a Patrícia acho que já viu alguma coisa assim. E aí eu... falei, a Patrícia já viu? Ela, já.
mas ainda não fiz, ainda não dei Devido à a importância. devida importância que deveria ter dado naquele primeiro momento. E mandei para o Paulo Oliveira, o meu orientador de graduação e mestrado, né, lá em Uberlândia. E o Paulo, com aquele jeito sempre muito gentil dele, falou: Felipe, legal, Patrícia já publicou isso lá na década de 90. E aí eu pensei, como que eu vou dizer isso para os alunos? Que a grande descoberta já foi publicada lá na década de 90. Quase quando o Paulo falou a palavra publicado, aquilo Te derrubou. me derrubou. Aí eu fui atrás, falei, se está publicado, eu vou achar. E aí eu fui na lista de publicações da Patrícia, não achei nenhuma publicação. Falei, não, mas como assim? O Paulo, ele... alguma coisa ele viu. E aí eu resolvi ir nos resumos de congresso da Patrícia. Sei lá, dezenas, centenas de resumos de congresso. E achei lá no Lattes da Patrícia o resumo de Congresso Nacional de Botânica de 1994. Eu tinha 12 anos, 11 para 12 anos. É o ano que eu vi a mariposa beija-flor lá. Então, a Patrícia apresentando no Congresso uma coisa de cibário, polinização por gambá. E aí, o que eu fiz nesse momento? Eu mandei usar para a Patrícia, diretamente. Não mandei nem contando a história, eu mandei, ó, tá aqui o vídeo. E no que eu mandei o zap para o WhatsApp para Patrícia, ela respondeu para mim tão eufórica quanto a gente ficou no campo quando viu aquilo lá pela primeira vez. Quando ela me respondeu, eu falei assim, Patrícia, então vamos publicar isso juntos. Sabe? Você conseguiria me mandar os cadernos? Eu tenho os cadernos e tudo. Você consegue me mandar esses dados? Ele pediu os cadernos, pediu os dados. Ela falou, eu preciso achar os cadernos. Aí ela escaneou os cadernos, mandou os cadernos para mim, mandou o desenho que o Jaime Somora, que era um ilustrador aqui da Unesp de Rio Claro, tinha feito, que a Patrícia encomendou, o desenho de 1994, ilustrando o que seria o gambá polinizando a planta. Então, quando ela me manda aquilo, eu pensei, bárbaro, então temos uma história. Como eu trabalho com esfingídeos, né, desde a gravação com o professor Paulo, o primeiro projeto com o professor Paulo foi lá a polinização por esfingídeos no Cerrado, tem uma história que eu acho que ilustra um pouco do... quando a gente pensa em evolução, tipo capa do livro do Ridley, Biologia Evolutiva, você tem lá o esfingídeo, o linguarudo e a orquídea lá de Darwin. Então, essa história me fascina desde a minha graduação, quando eu li isso pela primeira vez. Eu falo dessa história pela palestra que eu vou ministrar, porque isso encanta as pessoas, sempre isso encanta as pessoas. E baseado nessa história que Darwin predisse a existência de uma mariposa 41 anos antes da descoberta, baseado na morfologia da flor, quando fui redigir o artigo, eu redigi nessa perspectiva. Então, é um artigo de polinização por gambás, entretanto, eu começo falando sobre polinização por esfingídeos. E a Patrícia toma esse papel desse momento, né? O papel de Darwin, que predisse o desenvolvimento de uma planta quase 30 anos antes dessa planta, desse polinizador ter sido efetivamente observado na planta, então tal como Charles Darwin. Então, por isso que o artigo é escrito nesse contexto. Patrícia lê o manuscrito, corrige, coloca todas as contribuições dela. O artigo foi aceito rapidamente depois dessa submissão. Outra coincidência histórica, ele foi publicado no dia 12 de fevereiro de 2020. 12 de fevereiro nasceu nosso bom velhinho, aniversário de Charles Darwin. Então, ele foi publicado no aniversário de Charles Darwin. E a Ecological Society of America fez um press release desse artigo, né, contando isso no contexto de Darwin, da predição e tudo mais. Isso deu ao mundo em 24 horas. Em 24 horas, o mundo já estava sabendo, né, que a gente estava recebendo e-mails, sabe? Eu recebi e-mails de tudo quanto é parte. Recebi e-mails em 24 horas da revista Nature, da revista Science, sabe? De diversas outras fontes de divulgação que eles queriam colocar isso nas páginas de divulgação. A Science publicou primeiro, a Nature desistiu. E isso saiu até em russo. Tem lá a história da polinização. E foi algo que foi muito especial, porque isso muda o rumo da minha carreira. Porque eu sigo estudando os esfingídeos, mas esse sistema é tão especial
tão interessante e também mediado pelo néctar que a gente ainda precisa de uns 10 anos para poder arranhar tudo aquilo que esse sistema tenta nos ensinar em termos de ecologia e evolução de interação entre plantas e polinizadores. Essa flor é muito curiosa, É. mesmo. Extremamente, extremamente. E você também já registrou morcegos chegando nela? Foi nessa flor mesmo? Foi nessa planta. Pode contar um foi nessa pouquinho planta. sobre isso também? É uma inflorescência, né? É uma inflorescência. Então é uma planta que ocorre no solo da floresta. É uma planta holoparasítica, que significa que ela não faz fotossíntese. Tudo que ela assimila é de uma planta hospedeira. Então, em termos de cadeia trófica, essa planta é uma planta herbívora, não é uma produtora. Ela não tem sequer cloroplasto, sabe? Ela não tem estômato, essa planta. Então, é uma planta que, troficamente, é uma planta herbívora, holoparasítica. Não é como uma erva de passarinho que faz fotossíntese e que está em cima de uma outra planta, mas ainda faz fotossíntese. Cibale fujiforme, ou a flor cogumelo, como a gente apelidou, e que talvez tenha virado aí um novo nome comum para essa planta, porque antes era conhecido na literatura como cogumelo de caboclo, mas não tem muito a ver, que for cogumelo pegou. Então a gente rebatizou essa planta. E aí a gente descobriu isso na Serra do Japi e vimos que tinha uma população dessa planta lá na fazenda experimental da Unesp de Botucatu, que é a fazenda Edgardia, tinha uma população. E logo no finalzinho ali de 2019, eu fui aos Estados Unidos e lá comprei câmeras, agora câmeras boas. Então precisa mais do posses e sorvete. Eu tenho umas câmeras, comprei uma, na verdade, comprei duas câmeras boas, duas Bushnell, e essa câmera é muito especial, infelizmente a Bushnell não produz mais, porque ela tem uma lente close-up intercambiável de 46 centímetros e 60 centímetros, então permite a gente fazer imagens muito próximas. Então não é uma câmera para mamífero de grande porte, o bicho passa na frente, não, é uma câmera que permite a gente ver detalhe. E para trabalhar com polinização utilizando uma câmera trap, tem que ser algo que você possa ver o detalhe. Então a gente colocou essas câmeras lá na Edgardia. Isso já tinha entrado a pandemia. Então eu tinha acabado de chegar da África do Sul. Uma semana depois da minha chegada da África do Sul, a pandemia se instaurou. Comecei a dar aula, em uma aula só, naquela semana, já para tudo, pandemia, aquela angústia ali daquele ano 2020, a gente não sabia direito o que estava acontecendo, como que seria também a questão de dar as aulas online, ninguém tinha preparo para aquilo. O nosso instituto não falou mas também não falou não para, então a gente estava lá, tentando realmente se amparar uns aos outros, mas aquela foi uma situação angustiante. E algo que me deu bastante alívio também nessa época foi fazer campo. Então, a Ana Moraes e eu, a Ana, que hoje é professora também da Unesp de Botucatu, porque era professora da Federal do ABC, então a gente começou a ir para o campo, deixar as câmeras e tudo mais. E aí deixamos a câmera uma semana lá nesse campo. E quando eu fui pegar a câmera pela primeira vez, estava tão ansioso que eu levei o meu computador, o meu laptop, porque eu queria ver lá o campo, colocar o cartão de memória do campo e ver o que tinha. E de cara, na hora que eu comecei a ver os vídeos, aí apareceu um morcego. E aquilo para mim foi, assim, fiquei incrédulo com aquilo, não é possível. A Patrícia, ela realmente tinha predito a polinização por gambás, né, um mamífero não voador. Quando eu vi a planta pela primeira vez, a minha predição também tinha sido um mamífero não voador, porém, tinha sido um mamífero não voador, porém roedores. Eu nunca imaginei gambás, tá? Os alunos chegaram roedores, então todo mundo que via aquela planta e estudava no conceito de síndrome de polinização, né, chegava em mamíferos não voadores, e de repente a gente via um morcego no chão. O morcego chegar a pousar em cima da planta, não é só visitar como um beija-flor adejando em cima da planta, né, pairando no ar. Às vezes ele pousa e fica lambendo, assim, fica uma verdadeira festa em cima da planta, lambendo a planta. Aquilo para mim foi algo incrédulo, porque
O único caso conhecido de um morcego que vai ao chão visitar uma planta por néctar, tá? Ocorre na Nova Zelândia. Mas o que que nós temos? O que que nós não temos na Nova Zelândia, que temos no restante do mundo, que possibilita com que diversos animais que originalmente voava perdessem o hábito de voo? Nós não temos mamíferos terrestres predadores. Então, a ausência de mamíferos terrestres predadores lá na Nova Zelândia levou com que a evolução tomasse um rumo bem distinto para diversos grupos. Nós temos lá aves, tipo, tem um papagaio, o kakapo, que é um papagaio, um bicho quase noturno, grande. A asa dele é vestigial e o bicho é um bicho terrícola, tá? Ele não voa. Temos acho que é tacarre do sul, que é uma ave que parece uma galinha d'água, acho que é do mesmo grupo, da mesma família das galinhas d'água, mas tem uns 2, 3 quilos, então ele parece uma galinha d'água, mas em proporções muito grandes, que inclusive já foi dada como extinta e redescoberta. É outra ave que perdeu o hábito de voar, a capacidade de voar, e lá tem uma espécie de morcego, tem, na verdade, 3 espécies de morcegos conhecidas lá para a Nova Zelândia que são terrícolas. Só que um foi extinto no Pleistoceno. O outro, a última vez que foi visto, foi na década de 70. E a espécie que ainda se conhece é Mystacina tuberculata. Esse Mystacina tuberculata é um morcego que voa, embora ele voe, ele tem um hábito predominantemente terrícola. Ele, assim como o nosso Desmodus rotundus, nosso morcego vampiro, que é hematófago, ele consegue dobrar a asa e caminhar no chão como se fosse um tetrápode, sabe? Tetrápode ele é como se fosse como se diz, quando andar como se estivesse andando em 4 patas, sabe? Então esse bicho faz isso e visita uma planta lá na Nova Zelândia. E aí aqui em Botucatu, lá em Botucatu, a gente encontra um morcego numa área cheia de predadores. Inclusive o gambá é um predador potencial de morcegos. Tem vários registros de gambás comendo morcegos. E o morcego é o show. E do ponto de vista da evolução, como que explica-se essa questão de ficar tão exposto aos predadores? Isso eu diria que é um ponto de vista muito mais ecológico do que evolutivo, porque ele não tem uma adaptação primária para poder ir ao chão. Outros morcegos, se quisessem, até poderiam ir ao chão, embora a maioria dos morcegos tenha uma dificuldade muito grande de levantar voo depois que vai ao chão. Mas não é algo possível, tá? Esse bicho, ele é um bicho extremamente generalista, tá? Então, ele já tem uma capacidade prévia de ir ao chão e levantar o voo mais facilmente. E é um bicho extremamente generalista, embora seja nectarívoro, come muito néctar, é um polinizador de diversas espécies de plantas que são polinizadas por morcegos, as plantas quiropterófilas, né? Então, acontece que esse balho, ela produz essa quantidade de néctar absurda, aquilo que a Patrícia denominou lá atrás como cascata de néctar, e ela produz esse néctar durante a estação seca, onde não tem outros recursos. E esses morcegos, eles têm uma demanda energética extremamente alta. Estudos mostram que eles metabolizam o açúcar que eles tomam para o voo antes mesmo desse açúcar ser incorporado. Isso não é incorporado. Isso é metabolizado e já utilizado como energia para voo, porque é um bicho que paira no ar. Por isso que é um morcego beija-flor. Né? Então, você tem uma planta com uma quantidade de recurso enorme. A planta, ela produz um volátil que tem um cheiro mais de fruta do que de coisa ruim, porque as plantas polinizadas por morcegos, as plantas primariamente polinizadas por morcegos, têm voláteis que têm compostos com enxofre no meio, então o cheiro não é muito bom. Às vezes planta polinizada por morcego cheira a repolho, mas repolho passado, alho. Já vocês viram uma folha de morcego? Você trabalha com bromélias, cara? Não. Que tem bromélias polinizadas por morcego. Tem uma lá na Mata Atlântica de Baixada, nas Terras Baixas, na floresta densa de Terras Baixas, que é uma vrísia que tem um perfume que é igual a alho. É igual a alho. E aí são polinizados por morcegos, primariamente. Só que assim como os gambás invadem o sinal
químico de comunicação planta de morcego com morcego, porque os gambás visitam flores de morcegos, os morcegos também conseguem invadir esse canal químico de comunicação da planta com os gambás, e eles vão ao chão. E eles tomam essa quantidade absurda de néctar. Então, nós não temos um caso aqui de uma resposta evolutiva do morcego à presença da planta. Não, esse morcego ele é generalista e ele se aproveita do fato de ter a planta, a quantidade de recurso que tem ali, ele vai ao chão e se esbalda com essa quantidade absurda de néctar. Mas além do néctar, ele também come pólen. Então, proteínas na dieta do morcego é muito importante. Essa proteína está vindo do pólen e não do néctar. O néctar de cibalho, ao que parece, as análises prévias que nós fizemos, eles não têm nenhum conteúdo proteico. Existem outras substâncias lá desse néctar, né, além de açúcar, mas proteína nós não temos nenhum indício, mas o pólen tem bastante proteína. Então, os morcegos vão ao chão e eles lambem as inflorescências masculinas, porque tem inflorescências femininas e masculinas para o pólen, e também tomam o néctar de ambas as inflorescências. E não acaba por aí, porque ainda tem um monte de coisa aqui, ainda tem novas. A gente fez alguns achados bastante inusitados com essas plantas que ainda não foram publicados. Não tem nenhum problema de contar também. Eu acho que, na verdade, isso já é uma pista para a minha próxima pergunta, que eu queria saber qual a importância da polinização para a conservação da biodiversidade. Você já está explicando aí dos nutrientes todos que estão envolvidos no processo, né? Claro, sim, para a conservação da biodiversidade, sim, a polinização ela é uma função chave em praticamente todos os ecossistemas terrestres, sabe? Porque as plantas dependem da polinização para, né, se manterem, né? Então, a diversidade de plantas, inclusive, é impulsionada pela relação plantas-polinizadores, e os polinizadores encontram nessas plantas uma grande diversidade de recursos, né? O néctar é apenas um deles, mas o pólen está lá, né? Então, o pólen é um recurso muito importante, mas além do pólen, nós temos tecidos, temos perfumes, que é um tipo de recurso muito importante para um componente grande da nossa diversidade, que são as abelhas Eublossini. Então, elas coletam efetivamente esses perfumes, né? E os machos utilizam esses perfumes para fabricar aí um buquê de aromas e que atrai as fêmeas. Então, além de néctar, perfumes, tecidos, nós temos resinas, nós temos óleos, temos uma grande diversidade de recursos que os polinizadores precisam. Então, quando a gente olha para a história evolutiva das plantas, o que leva a essa grande diversidade de angiospermas que nós temos hoje, a interação entre plantas e polinizadores, ela é um componente-chave que nos ajuda a explicar isso. Não é tudo, tá? Mas é um componente-chave que nos ajuda a explicar isso. Isso, inclusive, foi tido por Darwin. Darwin escreveu que a rápida evolução das angiospermas ali no período Cretáceo, em relação aos outros grupos terrestres, parecia um mistério abominável. Então, é o que é chamado de abominável mistério de Darwin. Então, quando você olha essa perspectiva das interações plantas-polinizadores, essa grande radiação de explicação das angiospermas desde o período Cretáceo, ela também acompanha a radiação e diversificação dos animais antófilos, de diversos grupos de animais que visitam flores, tá? Só que quando ocorre a radiação das angiospermas, não só os animais que visitam flores também acabam sofrendo um boom em termos de diversificação, porque você tem os herbívoros, você tem os predadores daqueles herbívoros. Então, as angiospermas, elas impulsionam a diversidade dos ecossistemas terrestres como um todo. E as angiospermas, elas dependem de polinizadores, né, para sua reprodução. Então, a polinização, ela é chave quando a gente pensa em termos de diversidade de animais e de plantas. Inclusive de grupos animais que a gente nem imagina. Até anfíbios existem indícios de que tem a sua diversificação impulsionada pelas angiospermas, porque, por exemplo, os anfíbios são predadores e comem diversos animais que dependem de angiospermas durante as suas fases iniciais. São besouro, né? Existem várias espécies de
besouros que comem plantas, né, que são brocadores ou com folhas. A gente tem uma grande diversidade de dípteras, sabe, de insetos que, por exemplo, anfíbios comem. Então, diversos outros aranhas parece ter uma diversificação que também ela se correlaciona, tá? Ela se correlaciona com a diversificação das angiospermas. Então, a polinização é um elemento chave. E como que ela está sendo impactada pelas mudanças climáticas? Nossa, de muitas formas. Talvez uma das formas mais simples da gente pensar esse impacto é em termos de mudança de fenologia, né, do período de floração. Então, se você pegar diversos grupos de polinizadores que têm ciclos de vida e imagine insetos que são metábolos, né, que passam por uma fase larval de desenvolvimento e que o adulto vai eclodir em uma determinada época do ano e esse adulto é um animal autófilo, tá? É um animal autófilo que vai depender de flores. E se essas flores não estão disponíveis, ou se esse adulto ele também emergiu numa época distinta por conta das mudanças muito rápidas que têm acontecido no clima de forma global, você tem um desacoplamento fenológico. Esse desacoplamento fenológico ele impede com que interações possam ocorrer. Não ocorrendo essas interações, as plantas elas podem ter um efeito muito grave em termos de sua reprodução, isso pode afetar sobremaneira a reprodução da planta, mas alguns animais que durante a fase adulta dependem exclusivamente de néctar ou de pólen para poder sobreviver, também podem ser afetados. E quando há esse desacoplamento fenológico, os impactos eles podem ser em cascata, né? Então você tem um impacto em cascata, porque a perda de uma espécie ou de planta ou de animal pode levar à perda ou extinção, pode levar à coextinção de diversos outros grupos. Assim como houve a codiversificação, tá, das angiospermas e diversos animais antófilos e outros animais que não são antófilos, mas também são predadores ou que de alguma forma direta ou indireta dependem dos antófilos, tá? Os mecanismos de coextinção também podem operar da mesma forma, tá? Então, as mudanças climáticas, a ação antrópica nos hábitats de forma geral, né? A quantidade de agrotóxicos utilizados, né? Dos defensivos agrícolas, se a gente for utilizar o eufemismo, né? Porque é um agrotóxico, né? A gente não está, em momento algum, está colocando, tá contrário à produção de alimento que é imprescindível, é essencial, e também mantém polinizadores, né? Porque os polinizadores, eles estão diretamente relacionados com a produção de uma grande quantidade de recursos que nós utilizamos diretamente. A camisa de algodão que a gente está utilizando, né, depende de polinizadores, né? Então, os impactos são muito grandes. Inclusive, se a gente vai falar em termos monetários, na agricultura, tá? As interações entre plantas e polinizadores dentro da agricultura têm uma contribuição que foi estimada já tem bastante tempo. O Pedro, meu aluno de doutorado, ele está reestimando isso agora numa perspectiva do néctar, tá? Então, tentando saber o valor econômico do néctar. Só para poder saber o valor econômico do néctar, a gente tem que fazer uma atualização do impacto econômico dos polinizadores da agricultura como um todo, tá? E o que tem de estimativa pronta, estima-se que entre 275 a 600 bilhões de dólares por ano é o impacto dos serviços ecossistêmicos que os polinizadores oferecem para a agricultura mundial, tá? Se a gente colocar aí o dólar, ontem estava 5,20, se a gente pensa assim, sei lá, vamos pegar meio termo, 5 vezes 5, a gente está falando de 2,5 trilhões de reais por ano é o que os polinizadores, é o que o serviço ecossistêmico dos polinizadores contribuem para a agricultura mundial. Isso é mais ou menos 20% do PIB do Brasil do ano de 2024 e o ano de 2025. Então, assim, se a gente tem uma perda dessas relações, dessas interações, que é uma perda que é derivada das mudanças climáticas que estão acontecendo assim de forma muito rápida, né?
a gente vai ter um impacto direto na produção de alimento, na agricultura e na economia mundial, sabe? Então afeta o bolso. Então quando a gente vai falar, por exemplo, com um vereador, com um prefeito de uma cidade, eu costumo mostrar que fui convidado o ano passado ou retrasado, já não lembro mais, para poder falar no sindicato rural lá de Pardinho, Botucatu, falar para os produtores agrícolas. Eu fui falar da produção do café, da laranja, coisas que eles produzem, né? Então, quando você vai falar com as pessoas, não adianta você falar sobre conservação da biodiversidade. Você tem que falar o que afeta o bolso, a economia. Porque quando afeta o bolso, as pessoas conseguem entender melhor. Mas a gente também não pode só pensar no bolso em termos capital, porque se houver uma diminuição da produção de alimentos no mundo todo, essa diminuição de produção de alimentos, ela invariavelmente vai afetar as pessoas mais vulnerabilizadas. Então, quando a gente pensa em mudanças climáticas, essas mudanças climáticas, elas não afetam igualmente todas as populações, porque os lucros advindos da exploração exacerbada dos recursos naturais, eles infelizmente são privados. Mas os prejuízos eles são coletivos e eles afetam principalmente as pessoas mais vulneráveis mundo afora. Então é uma questão social também, é a produção de alimento. Então é econômico, é social e também é político. E a polarização ela está aí com um fator-chave dentro disso tudo. E a ciência também, né, como um todo, as pessoas acham que ela não está ligada à economia, a sociedade não está muito. Infelizmente, né? Então a gente está numa conjuntura histórico-política no mundo muito grave, né? Nessa semana, num discurso em Davos, o presidente estadunidense estava dizendo, olha, a política europeia de trabalhar com combustível verde é uma coisa equivocada, é errado, a gente tem que utilizar o petróleo. A gente ouviu isso, não foi na década de 50, a gente ouviu isso ontem em Davos. Então, a ciência tem um papel fundamental. E fazer a ciência chegar no cidadão, chegar em cada pessoa, sabe? Isso é imprescindível, porque esse letramento científico talvez possibilite com que as pessoas tomem decisões mais ponderadas e menos imediatistas quando vão às urnas, porque é a única forma da gente mudar e não dá para dissociar uma coisa da outra, né? Infelizmente. Bom, e pensando agora em trajetória científica e acadêmica, você já teve muitas experiências internacionais, teve estágio na Argentina, uma vivência na África do Sul, também um convite para participar do Plant Biology Symposium na Universidade de Harvard. Então, eu queria saber como essas experiências contribuíram para a sua trajetória acadêmica, o desenvolvimento da pesquisa, parcerias. Não, elas são imprescindíveis, né? É muito importante com que os novos cientistas, né, não só os novos, mas todo e qualquer cientista tenha esse contato com outros cientistas mundo afora, que seja visitando seus laboratórios, que seja fazendo produção científica conjunta, tá? Não que isso seja exatamente imprescindível. Por exemplo, os trabalhos de Cibalho, eles são trabalhos 100% brasileiros e acho que hoje 100% UTESP. Sim. Fazer trabalhos 100% Unesp, tá? E obviamente... O Diego estava ali pertinho. Estava ali pertinho. Então, com um grupo de estudantes e docentes, 100%, todos os trabalhos que saíram são da Unesp. Mas óbvio que essas experiências no exterior, elas são imprescindíveis. Elas são imprescindíveis porque a ciência, ela só pode realmente extrapolar as fronteiras do que parece óbvio quando essas parcerias são feitas. Eu, na verdade, sinto que eu devo fazer muito mais parcerias internacionais do que eu já fiz até então, tá? Mas essas parcerias, essas experiências têm sido, sim, imprescindíveis. Por exemplo, a do ano passado foi algo para mim que foi muito especial em termos de carreira. Isso era janeiro, mas tem mais ou menos um ano, né? Eu abro um e-mail e tem um convite de professores da Universidade de Harvard
dizendo, olha, estamos organizando um evento, a gente gostaria que você viesse para cá para poder apresentar os seus trabalhos com Nectar, sabe? Com Nectar. E, e nitidamente aquilo me deixou assim, quase sem chão. Porque, óbvio que a gente reconhece, sabe, a importância e o prestígio que essa universidade tem, né? E ser convidado para uma universidade como aquela não é um convite que você recebe todos os dias. Olha, venham, a gente vai custear tudo. A gente vai te pagar até um honorário para que você possa vir, sabe? Eu quase disse não imediatamente, pensando, o que que eu vou falar? O que que eu vou fazer? Sair daqui do interior do Brasil, do interior de São Paulo, eu vou lá para Cambridge, né, dentro da Universidade de Harvard, falando, o que que a gente faz que essas pessoas não fazem? Isso para mim, gente, foi algo que mexeu comigo. O evento foi em maio, mas mexeu comigo nos meses subsequentes. Todos os dias. Eu acordava e dormia pensando naquilo, tá? Eu aceitei e agora, e agora, e agora, e agora. O que que eu faço? O que que eu vou falar? O que que a gente faz aqui que essas pessoas não fazem com a quantidade de dinheiro que eles têm? Por exemplo, para vocês terem ideia em termos de magnitude de dinheiro, hoje o colchão orçamentário da nossa Unesp é de cerca de 1,2 bilhões de reais, tá? O colchão universitário da Universidade de Harvard é de mais de 55 bilhões de dólares. Se a gente multiplica por 5, a gente está comparando nosso colchão orçamentário de 1,2 bilhões com um colchão orçamentário de 250 a 300 bilhões. Que a gente coloca na mesma moeda, em real. É essa comparação. Quer dizer que o nosso orçamento é 0, alguma coisa por cento do orçamento deles, com a diferença que nós temos. Nós temos 36 unidades, 34, 36 unidades em 24 cidades espalhadas no estado de São Paulo. Nós temos o dobro de alunos que tem a Universidade de Harvard, com a metade do corpo de servidores docentes e técnicos administrativos, tá? É essa a nossa realidade em termos financeiros. Ok, estamos em São Paulo. São Paulo ainda é um estado privilegiado com a quantidade de recursos, porque o recurso é independente, vem de ICMS, universidades fazem a gestão. Isso nos blinda, de certa forma, de algumas circunstâncias. Então, isso realmente me deixou bastante aflito. Até que eu pensei no seguinte, eu sei, isso com 2, 3 semanas antes da palestra, que eu estava com a palestra pronta, tive que mudar tudo. Queria mostrar modelos matemáticos e que a gente faz de coisa robusto. Eu apaguei tudo, falei, não, já sei o que fazer. E 3 semanas antes eu comecei a remontar a palestra do zero. A gente faz uma coisa que eles não fazem. A gente faz ciência de qualidade que chama a atenção do mundo com pouco recurso. Então eu fui mostrar para eles como que a história do artigo que a gente estimou, já que era no simpósio de Nectar, eu achei muito legal que no simpósio, que na primeira palestra, a abertura do simpósio, o professor que abriu o simpósio, uma das primeiras citações que ele fez foi o nosso trabalho recém-publicado de Nectar, já citando um evento como aquele. Então, já citando, olha, os pesquisadores lá no Brasil estimaram que essa aqui é a quantidade de angiospermas que produzem néctar no mundo todo. Então, começou o evento com o nosso trabalho. Só que eles pegam o trabalho publicado. Eu fui contar para eles de onde nasceu o trabalho, que o trabalho nasceu em sala de aula, que o trabalho não demandou recurso. Depois eu fui contar as histórias de Cibalho, sabe? As histórias de Cibalho, a primeira nasce a gente comprando câmeras de infravermelho usados de segunda mão na internet, cobrindo com um pote de sorvete vazio para fazer descobertas que chamam a atenção do mundo. Então, assim, fazer ciência de qualidade com pouco ou nenhum recurso, isso eles não conseguem fazer. E eles nunca vão saber. Isso é a especialidade nossa e a gente tem feito muito bem. E foi muito bem recebido. Foi uma experiência maravilhosa, assim. Eu não esperava que pudesse ser tão bem recebido e assim, é indescritível. Assim, para mim foi uma das experiências profissionais e pessoais mais importantes. Isso acho que coroa
né, um pouco a minha trajetória e mostra que é profissional e pessoal, Carolina, porque Cruza, né, as duas coisas. mostra que que a ciência e que principalmente a educação é um instrumento de transformação, não só pessoal, mas social. Então, quando eu olho para trás e vejo a minha origem, de onde eu vim, e tá naquele dia lá, sendo convidado naquela universidade, falando naquela universidade, Representando e mostrando isso, também a representando, gente, representando o país, né? eu penso, poxa, Uma parte super profissional. que maravilha. Para mim foi um coroamento pessoal e profissional, principalmente, sabe? Mas assim, como foi a minha experiência na África do Sul, que também foi com recursos externos, porque foi o professor Steven Johnson, que depois que ele veio ao Brasil, um simpósio que nós organizamos lá em Botucatu, o Simpósio Brasileiro de Polinização, ele escreveu dizendo, olha, quando vocês quiserem vir para a África, digam quando que a gente vai pagar para vocês. Então ele pagou para a gente poder ir, e o Steven Johnson era uma grande referência que eu tinha desde a graduação, então era a literatura viva que eu pude conviver e pude me tornar um colega mais próximo, sabe? Então isso foi fantástico. Acho que é o que coroa as experiências internacionais, de ver as pessoas que você admira ali na sua frente e ver que ela é gente como você, é gente como a gente. Isso é muito especial. Que legal. E, professor, eu acho que para fechar, né, a entrevista, você podia citar para a gente uma dica de livro, de filme, de série, alguma coisa que você acha que seria legal compartilhar com os nossos ouvintes. Muito bom, Carolina. Eu acho que dentro da conjuntura histórica que a gente está atravessando, a história está aqui, ó, tá acontecendo, né? Quando acabar essa nossa gravação, a gente abrir as notícias, possivelmente mais uma linha da história já foi escrita, né, nessa última hora que nós estamos conversando. E eu imagino que nesse contexto histórico, principalmente jovens cientistas como vocês, sabe, como vários outros que estão em busca de um lugar ao sol, num mundo que está cada vez mais competitivo, cada vez mais difícil, e que às vezes desperta aquela, aquela ansiedade com as incertezas do amanhã. Isso acontece com a maioria dos jovens cientistas. Então, acho que a minha sugestão ela é mais direcionada aos jovens cientistas como vocês. Leia o Eduardo Galeano. Leia o Eduardo Galeano. E quando a gente fala em Eduardo Galeano, em um dos livros dele, que acho que se não me engano é aquele livro As Palavras Andantes, ele fala sobre a utopia. E que fala que a utopia ela é o horizonte. Eu me aproximo dela 2 passos, ela se afasta 2 passos. Eu caminho mais 10 passos e o horizonte corre 10 passos. Por mais que eu caminhe, eu jamais vou alcançá-lo. E aí a gente se pergunta, tá, então, para que serve a utopia? E Galeano diz, serve exatamente para isso. Para nunca me deixar, para que eu nunca deixe de caminhar. A utopia serve para que eu nunca deixe de caminhar. Então, quando a gente vê jovens cientistas no mundo atual, que às vezes até pensam em desistir, eu falo isso porque há 2 semanas eu conversei com um ex-aluno meu e que é uma pessoa extremamente competente, dedicado, apaixonado. E quando eu vi ele falando, nossa, vou ter vontade de desistir, eu falei, não, você não vai desistir, porque é essa utopia que a gente tem que perseguir. E essa utopia nos segue em cada etapa da carreira. Ela tem que estar lá como um horizonte, ela é inalcançável, mas embora seja inalcançável, a gente nunca vai conseguir alcançá-la, ela serve exatamente para isso, para que nada nem ninguém nunca nos faça deixar de caminhar. Então, que caminhemos. Então, a dica
De leitura, eu diria Leon Sisbalden, de Eduardo Galeano. Uma reflexão linda para terminar uma conversa inspiradora, muito enriquecedora. Muito obrigada mesmo por esse momento. Eu que agradeço muitíssimo vocês pelo convite, o CBioclima por estar promovendo essas conversas. As conversas são imprescindíveis porque elas não vão alcançar apenas os colegas da academia, né? A ideia é que ela alcance quem está fora. E essa é uma ação extremamente importante e relevante do CBioclima, né? Esse projeto que eu tenho a felicidade de contribuir, de colaborar. Então, só quero dizer que eu estou muito feliz, muito lisonjeado de estar aqui e agradeço muito a vocês por me receber. A gente que agradece mais uma vez, professor. E esse foi mais um episódio do nosso Café Consciência. Esse e outros episódios estão disponíveis na nossa plataforma no Spotify, também no site, né, no canal do YouTube do CBioclima. Então, queria convidar todos que acompanhem não só o site, com todas as notícias, com todos os eventos, mas também nossa página no Instagram, @CBioclima. Muito obrigada. Muito obrigada.